Olá, boa tarde, meu irmão, minha irmã que cultuou conosco de forma digital. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para esse momento tão especial de aprendizado, de debate. Estou aqui com o André, nosso irmão seminarista, que daqui a pouquinho está sendo consagrado a pastor, e com a Fabiana fazendo essa condução aqui conosco. Olá, vocês que estão conosco, os irmãos que nos acompanham, que cultuaram conosco durante esse culto das 11, as mais de 2.000 pessoas conectadas que estiveram conosco. Deixo aqui o meu forte abraço, o meu agradecimento aí pelas contribuições que foram feitas no chat. Boa tarde, pastor Felipe, boa tarde, futuro pastor, quase já pastor André. Muito bom tê-los conosco nessa manhã, nesse dia tão especial em que ouvimos uma palavra maravilhosa da parte do Senhor através do pastor Miqueias, e sobre não ficar para trás, sobre Eliseu e Elias e sobre a nossa vida também. Então, durante a ministração do pastor Miqueias, ele falou sobre essa questão de ter uma experiência com Deus, de viver uma vida de experiências com Deus e não apenas relatarmos experiências de outras pessoas. E aí nós fizemos uma enquete para saber para dos irmãos que cultuaram conosco, quem já teve uma experiência profunda com Deus. E a maioria, 93% dos 73 votos que tivemos na enquete, disseram que já tiveram uma experiência profunda com Deus. Apenas 7% ainda não tiveram, mas eu creio que nessa manhã já tiveram aí uma porção do Espírito Santo redobrada sobre suas vidas, e talvez o voto até já tenha sido alterado. Bom, pastores, eu queria começar fazendo uma pergunta, já que foi falado sobre essa importância de ter a experiência com Deus. Eu queria saber como ter essa experiência profunda com Deus. Isso depende da nossa busca? Porque o pastor contou, o pastor Miqueias testemunhou para nós alguns momentos em que ele buscou a presença do Senhor e ele teve essa experiência. Ou isso apenas depende da vontade de Deus, quando Ele quer? Sim, a vontade de Deus é soberana em todos os momentos, em todos os aspectos da nossa vida. Tudo que acontece é sempre por conta da vontade de Deus. Agora, eu acho que é um dever de todo cristão, buscar ter essa experiência com Deus, buscar realmente ter um encontro real, verdadeiro com o Senhor Jesus, e não só uma vez, todos os dias da sua vida, que você busque esse encontro com o Senhor. Como? Através da oração, através da palavra, através do jejum, da meditação, através de realmente se colocar na zona do milagre, Porque é curioso, porque assim, às vezes a pessoa fala, eu nunca vi um milagre acontecer, mas espera aí, você já orou por um milagre? Você já se colocou em uma situação em que só Deus poderia resolver, e você foi lá e com fé orou para que o Senhor realmente viesse com a provisão, viesse com o milagre, E é muito importante que nessa oração da experiência com Deus, pastor, assim, é uma oração também um tanto quanto perigosa, Você tem que saber o que você está orando, porque às vezes a pessoa fala, Senhor, me dá paciência. A pessoa acha que Deus vai vir do nada, a pessoa vai se tornar mais paciente. Não, Ele vai colocar situações em que você precisará exercer a paciência. Você vai orar a Deus pedindo fé. Ele vai te colocar em situações, você vai viver situações em que você precisa exercitar a sua fé. Então saiba que o Senhor ouve as orações. Saiba que você deve buscar essas experiências, mas saiba sempre no poder da oração e naquilo que pode refletir, como isso pode refletir na sua vida. Exato. Queria complementar dizendo que o nosso Deus é um Deus relacional. Portanto, nós precisamos nos relacionarmos com Ele. Quanto mais nós nos relacionamos com o Senhor, mais íntimos, mais próximos dele ficamos. E a consequência das experiências, elas vão acontecendo naturalmente. Então, sim, parte de nós, a nossa busca com o Senhor, para que as experiências elas venham ocorrer nas nossas vidas, através de como? Da oração, do jejum, da leitura bíblica, da participação dos cultos, seja de forma digital ou presencial, escola bíblica, célula, o seu momento
pessoal com o Senhor, na sua devocional. Isso tudo são momentos em que você vai estar se relacionando com o Senhor, permitindo a conhecê-lo mais, e a consequência das experiências vão ser a partir daí. Mas também há momentos em que essa experiência vai partir dele. Tem o caso do apóstolo Paulo, né? Ele andando na estrada de Damasco e o Senhor apareceu aí a ele ali. Foi, então, assim, foi algo que partiu do Senhor. Mas o correto, né, o normal é que nós venhamos a buscar essa relação, essa busca constante com o Senhor, que as experiências elas vão acontecendo, né? Eu acho que conjugando aqui, né, tanto aquilo que o André trouxe, como a questão do relacionamento, vocês vão conseguir ter experiências com o Senhor. É verdade, Felipe. E tem um ponto importante também, que eu já trouxe isso aqui uma vez, as pessoas, muitas das vezes os cristãos, né, os evangélicos, nós aqui, estamos aqui às vezes os frequentadores de igreja, vamos botar assim de maneira geral, colocam o evangelho e trancam o evangelho às 7 chaves. E tem uma frase de um teólogo muito interessante que ele diz o seguinte: o evangelho é como uma fera, é como um leão, você só não pode botar dentro da jaula e trancar. Então a pessoa ela não compartilha o evangelho, ela não leva o evangelho, ela é aquele crente que não expõe a fé, que não exerce a fé, e aí realmente as experiências elas não ocorrem. Então o que eu quero te encorajar também, meu irmão e minha irmã, é deixar o evangelho fluir, é orar pelas pessoas, é ler um versículo para uma pessoa que você não conhece, que você está conhecendo agora, pregar a palavra para as pessoas, e você pode ter certeza que você vai se surpreender com os milagres e maravilhas que o Senhor poderá fazer através da sua vida, se você não trancar o evangelho às 7 chaves, né? Verdade. Amém, é isso mesmo. Obrigada, pastores, pela resposta. Tem também aqui uma pergunta que foi feita pela Esther. Ela diz assim: quando sabemos que é revelação do Espírito Santo, manifestação do Senhor, e quando é algo que queremos muito? Ela colocou essa pergunta durante a fala do pastor Miqueias sobre as experiências que ele teve com Deus. Aí ela quer tirar essa dúvida. Quando sabemos que é revelação do Espírito Santo, manifestação do Senhor, e quando é algo que queremos muito? Sim, olha, as emoções na experiência com Deus, elas têm o seu lugar, e é muito importante que tudo que o cristão vivencia ou vivenciará no futuro, né, esteja sempre pautado, esteja sempre pelo crivo da palavra de Deus. A própria palavra de Deus diz que o Espírito é sujeito ao profeta. Então, toda a experiência com Deus, ela tem que ter uma base bíblica, primeiramente. E, em segundo lugar, a experiência com Deus, ela não é só uma experiência emocional. Ela é uma experiência que ela vai passar pelo crivo da sua razão. Você vai conseguir compreender e você vai conseguir ter certeza. Agora, existe a individualidade da fé de cada um, né? Dentro da sua individualidade, da sua fé, você vai ter certeza, você vai ter a convicção vinda do alto de que aquilo foi uma experiência com Deus profunda. Eu entendo que se paira uma dúvida no seu coração de que se foi Deus ou não foi, ou foi só uma emoção, não foi Deus. Eu tenho certeza disso. Porque quando o Senhor fala, ninguém tem dúvida. Nem no céu, na terra, debaixo da terra, ninguém tem dúvida quando o Senhor Deus fala, quando o Espírito Santo sopra. Então, se há dúvida se foi emoção, se foi Deus, você pode ter certeza que não foi Deus. Acho que o próprio pastor Miqueias, ele trouxe nos seus exemplos a resposta, né? É verdade, sim. A paz. Né? Então, quando você sente paz, aquela paz que excede todo entendimento, é por aí, é porque o Senhor é que está fazendo, a experiência está vindo por parte dele e não por uma sensação nossa. Porque às vezes a gente está, por alguma questão emocionalmente frágil, e a gente pode confundir isso. Mas assim, se você tem paz sobre essa experiência, sobre aquilo que você tem sentido no seu coração, você pode ter certeza que o Senhor está aí. E também no decorrer do passar do tempo, você vai vendo as coisas se encaixando, né? Porque o nosso Deus também, ele não é um Deus de confusão. É isso. Né? E a vontade dele é boa, perfeita e agradável, como diz a sua palavra. Então, são evidências
que vão acontecendo no nosso dia a dia, e aí muito também naquilo que foi feito na primeira pergunta, conforme nós respondemos. Então, quanto mais íntimo nós estivermos do Senhor, quanto mais nós buscarmos o Senhor, quanto mais nós nos enchermos do Senhor, como Paulo fala, né? Enchei-vos do Espírito, a gente vai estar mais suscetível ao Espírito Santo, ao Senhor, e aí vamos ter um entendimento maior e melhor sobre, de fato, sendo uma experiência partindo do Senhor ou se é alguma coisa relacionada às nossas emoções. E até dentro disso, pastor, falando sobre as experiências, veio à minha mente a questão da profecia, né? Que às vezes o Senhor pode falar algo de maneira profética e quando a profecia é do Senhor, ela se cumpre. Ela se cumpre. Então, se o Senhor falou algo e essa coisa não acontece, ou acontece parcialmente, ou acontece 99%, não foi o Senhor. Então, quando o Senhor fala, se cumpre. Quando o Senhor fala, acontece. E como o pastor trouxe aqui pra gente, a paz. Não há confusão, não há dúvida, não há conflito, angústia. Quando o Senhor fala, você tem certeza que foi Ele. Só complementando, pegando aqui esse instrumento aqui, essa aqui é a nossa revelação, né? É a nossa profecia, né? A profecia já foi revelada a nós. Então, tudo isso tem que estar aqui, ó, baseado na Escritura. Amém. Amém. Ao longo da pregação, pastores, o pastor Miqueias mencionou que nós precisamos silenciar o que não nos constrói. As vozes, as falas que não nos edificam. E aí a Cláudia, ela colocou uma consideração aqui. Ela disse assim, ó, é muito difícil filtrar o que não nos constrói, né, em relacionamentos próximos. Então a pergunta que fica é, como filtrar o que não nos constrói nesse caso, ou seja, em relacionamentos próximos, especialmente em família? Olha, trazendo o gancho aqui que o próprio pastor Felipe trouxe pra gente aqui, o que não constrói é aquilo que não está na palavra de Deus, né? Então, quando a gente está em um relacionamento, quando a gente está com informações, com ideias, com palavras, que elas não têm um fundamento na palavra de Deus, um conselho, uma ideia que não vem da palavra de Deus, que não nasce na palavra de Deus, que não indica para a palavra de Deus, eu tenho certeza que ele não será algo construtivo, não será algo que vá te fazer crescer. Então, nós temos uma norma de fé, de conduta, uma regra de fé e prática, que é a palavra do Senhor, e ela é um norte fundamental para a gente entender o que constrói e o que não constrói. Exato, é o nosso norte, a nossa bússola, é a palavra de Deus que nos direciona. Se porventura essas palavras elas não vão construir, elas não vão trazer edificação na sua vida, minha irmã, são palavras que não condizem com aquilo que está nas Escrituras. A gente precisa ter atenção, sim, a essas questões. Mas são pessoas próximas, o que eu faço? Né? O conselho é a irmã orar por essa pessoa, né? Ou por essas pessoas, para que o Senhor possa tocar e transformar o coração delas, porque muitas das vezes elas estão sendo, às vezes, pedra de tropeço na vida da irmã, para que a irmã, de repente, possa desviar do foco, desviar do propósito que é Cristo, desviar da cruz, mas que a irmã possa estar clamando ao Senhor, pedindo para que o Senhor possa estar direcionando essas pessoas, né? E te fortalecendo, para que porventura seja algo para que venha se desviar, para que a irmã consiga estar focada na cruz, focada em Cristo, não permitindo com que essas palavras elas tirem a irmã do caminho, né? E às vezes a gente fica constrangido porque são pessoas às vezes muito amigas, próximas, às vezes familiares, né? Mas aí dá aquele ouvido, né? Mas por dentro, sabe, pedindo ao Senhor discernimento, até para que a irmã possa ter palavras na condução, né? Às vezes até de exortação também a essas pessoas. É verdade, pastores. Então, para finalizar, eu quero agradecer a presença e a participação de vocês que nos edificaram tanto com
esse bate-papo, com essa conversa. Agradecer a todos que cultuaram conosco e ficaram durante esse momento pós-culto. Convidar você a participar do culto das 19 horas, né? E de se inscrever numa das classes da Escola Bíblica Dominical, online ou presencial. E queria pedir aos pastores que fizessem essa oração final para abençoar, né, a todas as nossas vidas, para que não fiquemos para trás, para que conservemos a presença de Deus em nossa vida e também para aqueles que ainda não tiveram a experiência profunda com Deus, para que eles tenham também. Amém? Obrigada. Pai, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos que a tua presença é real, o Senhor é verdadeiro, o Senhor está aqui conosco, o Senhor abençoou toda a igreja, Pai, com essa palavra que foi ministrada essa manhã e continua nos abençoando até agora, Pai. Nós oramos para que o Senhor continue conosco, Pai, que a tua palavra continue sendo pregada aqui nesse lugar, de maneira fiel às tuas escrituras, Senhor. Que o Senhor abençoe cada pessoa que está conectada conosco até esse momento ou que esteve conectada mais cedo. Continua, Senhor, edificando cada pessoa, Pai, fortalecendo a fé, a visão, o propósito, Pai, conforme o Senhor, Deus. Abençoa o culto de logo mais e seja com cada um, Pai, que está aqui ouvindo. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém.